Fala, galera, bom dia para você. Vamos focar. Eu sei que você vai conseguir a sua vaga tão importante, tudo bem? Vamos falar hoje sobre semelhança de figuras. Semelhança de triângulos, até chegarmos na fórmula do ilustre matemático Pitágoras, tudo bem? O seu famoso teorema. Mas antes nós precisamos entender algumas coisas, tá? Vem comigo. Semelhança entre figuras. Duas figuras F e F' são semelhantes com razão de semelhança K quando existe uma relação bionívoca tal que seu lado XY seja proporcional a KXY. Você deve estar se perguntando, caramba, KXY, XY? O que você precisa entender é o seguinte, ó, presta atenção. Estou aqui com um quadro. Esse quadro aqui é do meu filho, tá? Tudo bem? Vamos imaginar que ele estivesse nessa posição. Eu quero fazer uma comparação em relação ao quadro que eu estou dando aula. Da posição que está e o quadro que estou dando aula. Os quadros são semelhantes? Você vai perceber que não. Então, quando eu viro, vamos imaginar que o quadro aqui também, aqui seja de madeira também, tá? A pergunta que eu faço é, tanto o quadro aqui do meu filho como o quadro que eu estou dando aula são semelhantes? Observem que agora existe a posição que é o quadro do meu filho é a mesma posição do quadro que eu estou dando aula, certo? Só que quando eu falo aqui lado XY, vamos imaginar que este lado aqui, ó, seja 2. E este lado aqui seja 4. Tudo bem? O lado maior do meu retângulo seja 4. E aquele lado ali, a base, seja 8. Então a pergunta que eu faço é, existe razão de semelhança entre os dois retângulos? Eles são semelhantes? Você vai ver que sim. Vem comigo. Ó, vamos imaginar que o retângulo do meu filho tem essa medida, ó, 4 e 2. Vamos imaginar agora que o quadro que eu estou dando aula, ó, tenha 8 e 4. Observe que são duas figuras, são dois retângulos. Tudo bem? Então a pergunta que eu faço é a seguinte, essas duas figuras que eu acabei de desenhar são semelhantes? E aí você precisa saber o seguinte, ó. Quando ele fala lado XY, ó, vou colocar aqui um lado XY, vou colocar um lado aqui X, X', Y'. Então preste atenção. Então, ó, se este lado X', Y', em relação a este lado XY é o dobro, então todos os outros lados também precisarão ser o dobro. Para que exista essa razão igual. Tudo bem? Ó, a razão de X', Y' para XY tem que ser igual, se eu colocasse um Z aqui, Z', ó. Tem que ser igual a Y', Z' sobre YZ. Se essa relação, se essa razão de semelhança não for igual, não for constante, logo as figuras não serão semelhantes. Então aqui, se você entender bem, aqui, ó, 2 está para 4, ou 4 está para 2. Então, 4 está para 2, dá 2. 8 está para 4.
8 está para 4, também dá 2. Se a razão de semelhança, observe que é um retângulo, os lados paralelos são iguais. Então aqui também é 2, aqui é 4, 4, 4. Aqui é 4, aqui são iguais, 8, 8 e 8. Para qualquer lado da figura que eu pegue, será necessário que se mantenha essa constante de proporcionalidade, essa constante de semelhança, essa razão de semelhança. Vou pegar um exemplo mais simples aqui, quer ver? Um exemplo bem esdrúxulo. Ó, vamos imaginar que eu quero fazer uma miniatura minha, tá? Quero desenhar uma miniatura, tudo bem? Então vamos imaginar, eu quero que a minha miniatura seja a metade do meu tamanho. Então, por exemplo, se é a metade do meu tamanho, a minha cabeça tem que ser metade. O meu braço tem que ser metade. Então, por exemplo, se o braço tem 2 metros, o braço da minha miniatura terá de ser 1 metro. Se a minha cabeça tem 60 centímetros, a minha miniatura terá de ter 30 centímetros. Tudo bem? Se a minha perna original tem 1 metro, a perna da minha miniatura deverá ter a metade, 50 centímetros. Se eu mantenho sempre esta relação, que a minha figura faz em relação à minha miniatura o dobro, então eu posso afirmar que as figuras são semelhantes. Essa razão de proporcionalidade, essa razão de semelhança, ela permanece constante. Isso para qualquer figura. Tudo bem? Vamos falar agora sobre semelhança de polígonos. Fala, galera! Bom dia para vocês, espero que você esteja bem. Vamos lutar, vamos continuar travando essa batalha contra todos. Vamos lutar. Você precisa lutar aí, hein? Vem comigo. Agora vamos falar de polígonos semelhantes. Semelhança entre polígonos semelhantes. Eu falei sobre figuras, agora sobre polígonos. 2 polígonos são semelhantes se os ângulos internos forem ordenadamente congruentes. Congruente quer dizer que tem a mesma medida, tá? Tudo bem? E se os lados que formam esses ângulos congruentes são ângulos iguais, forem proporcionais. Presta atenção, eu desenhei aqui 2 polígonos de 5 lados, que é chamado de pentágono, tá? A, B, C, D, E. A pergunta que eu faço é: estes 2 polígonos, A, B, C, D, E, e A', B', C', D', E' são semelhantes? Essa é a pergunta que eu faço. E aí a resposta é bem simples aqui, ó. 2 polígonos são semelhantes se os ângulos internos são ângulos dentro do polígono, forem ordenadamente. Calma aí, o A está aqui em cima, o A' está aqui embaixo. Então a lógica para você fazer a comparação se são ou não semelhantes é colocá-los na mesma posição, numa relação biunívoca. A está para a linha, B, B', C, C', D, D', E, E'. Se olharmos os ângulos internos de cada um, ó, o A é 30, A' é 30. B, 120, B', 120. C, 140, C', 140. D, 120, D', 120. E é 130 e E' 130. Em relação aos ângulos internos, ok, ó, são ângulos internos congruentes, de forma ordenada. Show de bola. E agora? Calma aí. Só isso garante? Não. Os lados precisarão ser proporcionais. Lembre-se, para ser proporcional, aquela razão de semelhança precisa ser igual. Então, calma aí.
Quanto vale AB? AB vale 2. Então, quanto vale A', B'? 4. Então, presta atenção aqui agora. Presta atenção, hein? O 4 é o que do 2? O 4 é o dobro. Calma aí. Então, a razão de semelhança, R, 4 por 2, que vai ser 2. Ou seja, o que significa isso? Significa dizer que quando eu pegar um lado e dividir pelo outro, eu vou achar a razão sempre igual a 2. Se para algum lado a razão não for igual a 2, logo os polígonos não serão semelhantes. Então, calma aí, ó. BC, 3. B', C', 6. Show de bola, ó. 6 é o dobro de 3. CD, 4. C', D'. CD, 4. C', D', 8. 8 é o dobro de 4. Observe que a relação que eu estou pegando é sempre do polígono linha para o polígono normal. Sempre isso, ó. Poderia fazer o inverso, que vai dar igual. Só que quando eu faço o inverso, a razão já não passa a ser 2, tá? Vai ser o inverso de 2, que o inverso de 2 será meio, tudo bem? Mas não importa. Ó, D', D', vale 5. D', E', vale 10. É o dobro. 10 é o dobro de 5. EA vale 6. A', vale 12. 12 é o dobro de 6. Então a pergunta que eu faço agora é: estes dois polígonos são semelhantes? Os ângulos internos estão de forma ordenada. Show de bola. São iguais, congruentes. Perfeito. E seus lados são proporcionais. Ei, filho, para ser semelhante, não é apenas o lado ser igual, não, tá? Não é apenas os lados serem iguais. Os lados podem ser iguais, porém os ângulos diferentes. Ou os ângulos podem ser iguais, porém os lados diferentes. Os lados não proporcionais. O que precisa ser os lados precisam ser proporcionais. Ou seja, tem que existir um caso. Se um lado é 2 e eu vou duplicar, então todos os outros lados de outro polígono serão multiplicados por 2. Se eu vou quadriplicar, então todos os lados de uma outra figura terão de ter 4 vezes a medida da figura original. Se a figura será 1/3, ou seja, se você vai dividir por 3, então cada parte da figura deverá ser dividida por 3. Para que se mantenha a proporcionalidade. Para que se mantenha essa razão de semelhança que nós vimos. Tudo bem? Agora, vamos falar sobre semelhança de triângulos, tá? Até o próximo vídeo. Um abraço.